Meus caros, muito bom dia. Então, retomando as nossas atividades, nós vamos dar continuidade à nossa aula de número 4 sobre Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Peço desculpas a vocês por todo o desconforto, da necessidade de reorganização da nossa sala, mas eu havia entrado na sala gerada pelo Google Classroom, pelo link automático, e a minha internet acabou caindo e eu fui posto para fora da sala, e quando regressei já não poderia mais controlar a gravação. Então, peço desculpas a vocês por todo esse desconforto. Retomando então as nossas atividades, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de número 4, uma aula importante, e que vai versar sobre a análise de 2 dos primeiros artigos da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Nós tivemos ocasião de, na semana passada, falar a propósito do conteúdo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Também tive a oportunidade de explicar a vocês por que esse conjunto de regras acaba sendo designado por mim como sobredireito ou metajuridicidade. Nós estamos aqui a falar de normas a respeito de normas, vale dizer, sobre normas que se dirigem ao legislador sobre como ele deve produzir as regras jurídicas e como essas regras jurídicas devem ser introduzidas e devem fazer parte do nosso sistema, e normas dirigidas também ao magistrado, como as regras devem ser aplicadas. Tive a ocasião também de fazer um breve percurso dos 6 primeiros artigos. Falamos também sobre as dicotomias principais relacionadas às fontes de direito, fontes de produção versus fontes de cognição, fontes atuais versus fontes históricas, fontes formais e informais, fontes diretas e indiretas. E eu tive oportunidade de falar a vocês do papel que a jurisprudência vem desempenhando no nosso sistema, com uma particular alusão, uma particular interface relacionada ao tema da palestra da nossa aula magna de semana passada, quando o professor Luca Mesetti falava da aproximação entre os sistemas anglo-saxônicos, o sistema do Common Law, e o sistema do Civil Law, o sistema de direito da família romano-germano-canônica, em que o papel protagonista do nosso sistema acaba sendo desempenhado pela lei, mas progressivamente a jurisprudência vem desempenhando um papel cada vez mais significativo. É aquele coadjuvante que muitas vezes rivaliza com o protagonista, e em alguns casos, feliz ou infelizmente, acaba roubando a cena. Isso do ponto de vista teórico. Vale dizer súmulas vinculantes, decisões do STF a propósito de controle concentrado de constitucionalidade, em ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Mas, além disso, do ponto de vista sociológico, os nossos magistrados de primeira instância e também os juízes dos nossos tribunais se sentem muito mais confortáveis em decidir de acordo com aquilo que acabam compreendendo como mais razoável as nossas cortes superiores. E isso não deixa, por um lado, de ser bastante positivo, na medida em que contribui para a segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, me deixa um pouquinho desencantado, porque uma das grandes peculiaridades do nosso sistema, quando comparado ao sistema da Common Law, uma das peculiaridades do nosso sistema é a liberdade do magistrado. O magistrado de primeira instância que acabou de ser provido nas suas funções, que acabou de ser aproveitado em um concurso público realizado recentemente, ele tem o poder de pensar o direito de maneira distoante do STJ e do STF. É claro que em matéria de súmulas vinculantes, controle concentrado de constitucionalidade, ele tende a acatar aquilo que o STF acaba determinando. Mas, tirando-se essa hipótese das súmulas vinculantes e do controle concentrado de constitucionalidade, ele pode muito que bem olhar para aqueles magistrados do STF e dizer: respeito a posição de vocês, mas tem um entendimento diferente. Essa é a beleza, a meu ver, do sistema jurídico brasileiro, que nos torna diferentes dos norte-americanos. Lá existe subordinação não apenas administrativa, mas subordinação técnica. O entendimento das cortes superiores acaba sendo imposto aos magistrados subalternos,
No caso brasileiro, o que existe, via de regra, é apenas e tão somente uma subordinação administrativa, mas nunca uma subalternidade técnica. O magistrado tem, em linha de princípio, a oportunidade de compreender o direito de maneira diferente. E, lamentavelmente, assim como em monografias de conclusão de curso, às vezes os alunos acabam encarando essa oportunidade que é única de dar as cartas, de falar, vamos falar sobre tal assunto, de provocar os professores e dizer, não, hoje vocês não vão falar a respeito daquilo que vocês querem, vocês vão falar a respeito daquilo que eu, aluno, quero tratar na minha monografia. Alguns alunos acabam tratando essa oportunidade única como sendo uma ocasião meramente protocolar, lamentavelmente, e da mesma forma alguns dos nossos magistrados acabam considerando mais seguro, mais confortável decidir como as cortes superiores acabam decidindo. E não sei se acabam convencidos, mas muitas vezes acabam adotando esse tipo de posicionamento, gerando-se uniformidade, segurança, mas ao mesmo tempo uma espécie de estabilidade, uma estagnação jurídica que não me parece sempre produtiva e sempre proveitosa. De toda forma, falamos a respeito disso na semana passada. Também tive a ocasião de falar a propósito da lei, das suas 3 acepções, uma acepção latíssima do inciso 2º do artigo 5º da Constituição, uma acepção média do inciso 13º, enquanto ato estatal, mas não necessariamente um ato do Poder Legislativo, e uma acepção estritíssima, lei enquanto ato oriundo do Parlamento e obediente do procedimento legislativo, que nós vamos estudar no nosso encontro de hoje. Falei também sobre as características da lei e iniciamos a abordagem das classificações das normas jurídicas. Hoje, eu gostaria de falar aos senhores a propósito do papel da lei e das diversas espécies de veículos introdutores de normas no sistema jurídico brasileiro atual, compreendidas aqui, essas espécies de veículos, como partes integrantes de um todo, de um conjunto. Então, se me fosse dada a missão de falar a propósito do ordenamento jurídico, do sistema jurídico como um todo, eu diria que ele poderia ser equiparado a uma pirâmide. E por que é uma pirâmide? Bom, porque quando a pirâmide tem aquela base quadrangular, a base destoa das faces da pirâmide, né, que são triangulares. E por isso, com uma certa naturalidade, 10 pessoas diferentes costumam situar a pirâmide da mesma forma, com a base triangular, com a base quadrangular e as faces triangulares, né, voltadas aqui para os olhos do observador. E no alto da pirâmide nós vamos encontrar a pontinha lá, o cume, esse ápice. E parificando-se esse poliedro ao sistema jurídico, nós veríamos a existência de uma hierarquia, né? O sistema jurídico está pautado nessa noção de hierarquia. No ápice, nós vamos encontrar as normas constitucionais. E essas normas constitucionais, como diria o professor Roberto Bahia, a professora Denise Awad, de Direito Constitucional, essas normas constitucionais seriam designadas pelos professores de Teoria Geral do Direito como norma fundamental. Seja norma constitucional, seja norma fundamental, a depender da perspectiva, no ápice do sistema nós vamos encontrar um conjunto de regras sobranceiras. E todas as demais regras do sistema estão subordinadas àquelas que ocupam essa posição superior. Notem que a Constituição, que atualmente ocupa a posição de ápice do nosso sistema normativo, é a Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988. No entanto, nós nos enganaríamos se acreditássemos que a Constituição de 88 apresenta as mesmíssimas configurações atualmente que ostentava logo que veio a ser promulgada. Em 5 de outubro de 1988, houve uma manifestação, a última em território nacional, na nossa sociedade, última manifestação do chamado Poder Constituinte Originário. Então, o povo brasileiro, reunido em Assembleia Nacional Constituinte, deu vazão ao nosso texto constitucional. Algumas das regras ali constantes são de se considerar imodificáveis, insuscetíveis de modificação. São as chamadas cláusulas pétreas, sobre as quais a professora Denise Awad talvez já tenha falado,
talvez esteja falando, ou talvez venha a falar futuramente. Tirando-se as cláusulas pétreas, todo o restante da Constituição pode ser modificado. E essa modificação se dá ou por meio da chamada revisão constitucional, que já se deu no caso brasileiro em 1993, ou por meio das chamadas emendas constitucionais. Vejam, essas alterações supervenientes no texto constitucional caracterizam a atuação do poder constituinte, mas não originário. É um poder constituinte de reforma. Com a revisão de 1993, as modificações constitucionais se tornaram mais simples. O procedimento não era tão atribulado, tão dificultoso quanto de aprovação de uma emenda. Mas, passada a etapa da revisão, a única alteração, a única via de alteração do texto constitucional que resta a todos nós acabam sendo as emendas constitucionais. Professor, é fácil de se aprovar uma emenda constitucional? Do ponto de vista teorético, não. Do ponto de vista teórico, nós precisamos de 2 escrutínios, de 2 deliberações em cada uma das casas e uma votação expressiva por 3/5 dos membros de cada uma das casas, dos senadores, dos deputados. Então é realmente difícil a aprovação, teoricamente, de uma emenda constitucional. No entanto, do ponto de vista sociológico, empírico, não do ponto de vista teórico, eu diria a vocês que nós estamos aqui diante de uma Constituição que se tem modificado com uma frequência bastante pouco usual. Nós temos uma Constituição de pouco mais de 30 anos e que conta com mais de 100 emendas. Então, do ponto de vista político, tem sido fácil, relativamente tranquila, a modificação das regras constitucionais. Tudo o que está por debaixo da Constituição são normas ou veículos introdutores de normas que compõem o direito infraconstitucional. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias. Professor, mas nós estamos estudando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Decreto-Lei 4657 de 42. E o Decreto-Lei não entra nesse rol? Na verdade, Decreto-Lei 4657 de 42. Era um veículo introdutor de normas durante a vigência da Constituição do Estado Novo, de 1937, de inspiração polonesa, a chamada polaca. Só que esta norma, que acabou sendo editada em 1942, permanece entre nós à vista da sua compatibilidade com o texto constitucional atual. E ela não vai mudar a sua natureza. É um Decreto-Lei 4657. Não se trata de uma lei ordinária e de uma lei complementar. Mas no regime da Constituição Brasileira de 1988, o Decreto-Lei não corresponde a um veículo introdutor de normas jurídicas atualmente manejável pelo Poder Legislativo, ou por qualquer dos poderes. Na verdade, desses veículos aqui por mim apresentados a vocês, nesses ifenzinhos do primeiro alvéolo do nosso slide, nós vamos encontrar 2 posições que acabam sendo as mais importantes: as leis complementares e as leis ordinárias. As leis ordinárias têm esse nome porque é exatamente esta ordinariedade, esta falta de uma espécie de alusão específica que caracteriza o regime jurídico que lhe é deferido pela Constituição. Para aprovação de uma matéria sujeita à lei ordinária, basta a chamada maioria simples. Suponham que eu esteja diante de uma turma composta por 60 alunos. E que só tenhamos 5 alunos presentes nessa nossa conversa atual. E aí eu preciso decidir a respeito de uma questão importante. Eu apresento uma proposta a esses alunos, e dos 5 alunos presentes, 3 acabam concordando com a proposta efetuada, e 2 ou se abstêm ou adotam um posicionamento contrário. Será que a proposta foi aprovada, sim ou não? Foi. Porque a maioria simples toma em consideração apenas e tão somente o número de sujeitos presentes a uma deliberação. Não importa quantos sejam os alunos da turma. Basta que a maioria dos alunos presentes acabe se seduzindo pela proposta efetuada e a matéria terá sido aprovada. Se eu tenho 5 alunos, basta que eu divida esse contingente pela metade e busque o primeiro número inteiro imediatamente superior.
Se eu tenho 5 alunos, metade, 2,5, primeiro número inteiro imediatamente superior, 3, e com 3 alunos eu já teria a maioria. Simples. Se eu estiver a falar de maioria absoluta, aí eu preciso da metade e o primeiro número inteiro imediatamente superior à metade, mas do contingente de participantes de um determinado grupo. Se na turma nós temos 60 alunos, a maioria absoluta não depende do número de comparecentes à reunião, à nossa conversa. Não. Depende da quantidade de pessoas que pertençam àquele colegiado. Se temos 60 alunos na turma, a metade corresponde aos 30 e a maioria absoluta ao primeiro número inteiro imediatamente superior, 31 alunos. Desde que eu tenha 31 votos, a matéria estará aprovada por maioria absoluta. Nossa, professor, é mais difícil aprovar alguma coisa por maioria absoluta do que por maioria simples? Sem dúvida. E é por isso que as matérias concernentes às leis complementares, por se considerarem talvez dignas de maior atenção por parte do legislador constituinte, né, elas só se consideram aprovadas, essas leis complementares, quando o quórum da maioria absoluta acaba sendo atingido. Então, eu preciso de um quórum de instalação e de um quórum de aprovação. Obtida a maioria absoluta, a lei complementar o projeto de lei complementar está aprovado numa das casas do Congresso. Para a lei ordinária, não. Basta a maioria simples. Então, em tese, acaba sendo muito mais fácil de se obter esse tipo de manifestação de vontade do nosso poder legislativo. Notem que não existe uma definição por conteúdo do que é cabível para uma lei complementar e do que é cabível para uma lei ordinária. Sempre que o legislador disser a respeito de tal assunto haverá uma disposição do legislador por meio de lei complementar, o rito da lei complementar deverá ser observado. Sempre que o legislador constituinte, o texto constitucional, não dispuser a respeito da utilização da lei complementar, o que se subentenderá é a admissibilidade da chamada lei ordinária. Professor, o que se entende por lei delegada? A lei delegada é uma hipótese muito mais teorética do que prática, né, na nossa realidade. Muito pouco utilizada, corresponde a uma delegação que o legislativo faz ao executivo. Para certas matérias em que o poder executivo tem uma afeição maior, tem uma espécie de preparação, uma proximidade maior do que o próprio legislativo, então o legislativo acaba delegando uma competência que lhe é própria. Tomem cuidado. Vamos supor que o maior especialista do Brasil a respeito de um determinado assunto esteja presente na faculdade, por uma questão de coincidência. E aí eu, Estevam, naquela semana, tenho uma aula a ministrar sobre o assunto em que esse professor, fulano de tal, é o maior especialista do Brasil. O que naturalmente eu faria? Eu o convidaria para que ministrasse essas aulas aos meus alunos. Nesse caso, haveria uma delegação de competências. Ou seja, eu reconheço que esse professor tem um preparo muito maior naquele assunto específico do que o meu próprio. Em benefício dos alunos, em meu próprio benefício, porque acaba aprendendo, nós todos acabamos por explorar o conhecimento vasto daquele professor. No entanto, se houver necessidade da realização de alguma avaliação, se aquele professor acaba destratando algum dos meus alunos, a responsabilidade acaba sendo de quem? Minha. Porque fui eu que acabei delegando uma competência que não apenas era minha, mas continuou sendo e sempre será atribuída a mim. Simplesmente o exercício daquela atribuição acaba competindo momentaneamente ao professor convidado. A mesma coisa quando o monitor aplica uma atividade para vocês. O monitor, ele está, naquele momento, empenhado, ele preparou a atividade com todo amor, com todo carinho, com toda seriedade. Por mais que a voz dele seja ouvida por vocês, por mais que ele tenha bolado com todo o cuidado aquele exercício que lhes é subministrado, a responsabilidade técnica pelas coisas que acabam sendo feitas pelo meu monitor em sala de aula, a responsabilidade acaba sendo minha. Porque a competência simplesmente continua sendo minha a todo tempo, mas é momentaneamente exercitada por outra pessoa. É exatamente isso que ocorre com as chamadas leis delegadas. As leis delegadas atribuem ou acabam momentaneamente deslocando para o Poder Executivo
a incumbência do exercício de uma atribuição legislativa que compete ao Poder Legislativo. Mas, como disse a vocês, um instrumento pouquíssimo utilizado e que vai ser explorado naturalmente pelos professores Denise Awad ou Roberto Bahia. Eu não sei como eles estão organizando essa matéria entre si, mas vocês vão ter a oportunidade de explorar isso em direito constitucional. O que realmente me interessa, aqui nesse particular, são as chamadas medidas provisórias. Por quê? Porque as medidas provisórias, elas acabam tendo uma tramitação diferente da tramitação ordinária. Pois não? Eu acho que a Ana está te chamando. Ah, pois não, é que eu não consigo ver. Ana, por gentileza, diga qual a sua dúvida. Obrigada, Luísa. Então, professor, eu queria saber se essas leis ordinárias são leis que lidam com coisas mais generalizadas? Não, não. A ordinariedade diz respeito à falta de uma previsão específica por parte do legislador. Sempre que o legislador não disser que determinado assunto compete à lei complementar, nós entenderemos que o rito é o rito usual, é o rito ordinário, é o rito generalizado, que se aplica a todos e quaisquer veículos introdutores de normas. Mas essa palavra ordinariedade não se reporta nem ao conteúdo, como sendo um conteúdo digno de menor atenção, e nem ao conjunto de destinatários, às regras que são voltadas à pluralidade de pessoas por oposição a regras especiais. Quando se diz que se trata de leis ordinárias, nós estamos dizendo que não houve nenhuma previsão específica por parte do legislador constituinte da utilização de um veículo introdutor de normas especial. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou, obrigada. Imagina, sem problemas. Olha, sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, tá? Me interrompam pelo microfone, porque aqui à minha frente eu só tenho esta telinha aqui com os slides, tá? Fiquem inteiramente à vontade. Mas no que diz respeito às medidas provisórias, dizia eu, existe uma grande diferença com relação às leis ordinárias. Eu vou antecipar algo que eu observaria mais à frente, a propósito do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Como é que uma lei ordinária tramita? Um deputado ou um senador na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal apresenta um projeto de lei. Vamos imaginar, um deputado apresentou um projeto de lei e esse projeto de lei, dirigido à mesa diretora da Câmara dos Deputados, é encaminhado às comissões. Naturalmente, a Comissão de Constituição e Justiça, para que se afira a compatibilidade entre a proposta de lei e o texto constitucional, e também a comissão temática, com a qual o projeto ostente uma maior familiaridade, uma maior similitude. Aprovados nas comissões, o projeto, então, é submetido ao plenário, e vamos supor que o projeto tenha sido aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Pronto, já é uma lei? Não! Aí esse projeto de lei aprovado na Câmara é encaminhado a outra das casas do Congresso Nacional, por exemplo, o Senado. Se o projeto começou no Senado, depois ele é encaminhado à Câmara. Quando é encaminhado à segunda casa, ali vai ser designado um relator específico, também é direcionado às comissões específicas de Constituição e Justiça e a comissão temática, e depois de aprovado nas comissões, também o projeto será submetido a uma apreciação do plenário do Senado Federal. Aprovado no plenário do Senado, pois bem, agora nós consideramos esse projeto como aprovado no Congresso Nacional, em ambas as casas. Se houver alguma modificação na segunda casa, precisa ser submetida à apreciação na primeira, para que haja duas manifestações absolutamente simétricas entre si. Pois bem, superada essa tramitação no Congresso Nacional, que vocês vão acompanhar com os professores de Direito Constitucional, o projeto de lei aprovado é encaminhado ao Sua Excelência, Presidente da República. E o presidente tem duas alternativas. Ou ele sanciona o projeto, ou ele o veta. Na verdade, eu falo duas alternativas e eu acabo sendo aqui impreciso. Porque realmente ele pode sancionar ou vetar, mas ele não é obrigado a vetar em totum o texto ou sancionar em totum o texto. Ele pode sancionar dos 30 artigos os 29 primeiros e dizer veto artigo 30º. É perfeitamente possível o emprego do chamado veto parcial. Esse veto, vocês verão também com os professores de Direito Constitucional, ele pode estar estruturado ou justificado por uma alegada incompatibilidade entre o projeto e a Constituição, que às vezes não foi adequadamente entrevista pelas comissões e pelo parlamento, ou
ou simplesmente pela falta de conveniência e oportunidade. Se observa que aquele projeto não é conveniente ou não atenderia o interesse público como desejaria que o Poder Executivo que ocorresse. Muito bem, vamos imaginar que os dispositivos tenham sido sancionados. Com a sanção presidencial, o projeto de lei acaba sendo promulgado. Atenção! É a promulgação que faz com que determinada regra passe a fazer parte do sistema. É a promulgação que atribui o quê de jurídico? Vamos dizer assim, o sobrenome jurídico a uma determinada disposição, que deixa de ser uma mera norma social, uma norma meramente moral, e passa a se tornar uma verdadeira norma jurídica. Isso quer dizer que ela já pode ser aplicada, professor? Não. Porque depois de promulgada, a norma precisa ser publicada pela imprensa oficial. Publicada ela já pode incidir? Ainda não. Nós veremos o artigo 1º da Lei de Introdução daqui a alguns instantezinhos. Vai se observar um prazo chamado de prazo de vacatio legis. E durante esse prazo de vacatio legis, a população vai se ambientando ao novo sentido, ao novo teor da regulamentação jurídica que em breve vigorará. E aí sim, superado esse prazo de vacância, de vacatio legis, a norma jurídica estará apta a incidir, desde que um suporte fático concreto no mundo do ser desponte e acabe se adequando perfeitamente àquilo que tinha sido idealizado pelo legislador no seu suporte fático abstrato. Aí a norma incidirá, a chamada eficácia legal ou incidência, e transformará o suporte fático concreto em um fato jurídico, do qual acabarão surgindo efeitos. Muito que bem. Acho que ficou bastante evidente que, nesse cenário da lei ordinária, a participação do Poder Executivo se dá num segundo momento, posterior à participação do Parlamento, não? Nas medidas provisórias é diferente. O processo de edição de uma medida provisória tem o seu nascedouro no Poder Executivo. O Presidente da República baixa uma medida provisória que é publicada e, imediatamente após a sua publicação, esta norma já está apta a incidir sobre suportes fáticos. E aí ela incide sobre suportes fáticos concretos, transformando-os em fatos jurídicos e gerando os efeitos, as consequências. Nossa, professor, e o parlamento não se manifesta? Se manifesta a posteriori. Depois de baixada a medida provisória, ela é encaminhada ao parlamento e o Poder Legislativo pode convertê-la em lei ou não. Quando não converte em lei, nós temos um problema seríssimo, porque, embora a medida provisória não tenha sido convertida em lei, como ela já começou a incidir, né, uma hipótese de urgência e de relevância, nós precisamos dispor sobre como aquelas relações jurídicas inicialmente produzidas acabarão sendo desconstituídas. É um verdadeiro problema sério para o legislativo quando uma medida provisória não é convertida em lei. Mas, se ela acaba sendo convertida em lei, muito que bem. Pois bem, aqueles efeitos acabam sendo perpetuados e acabam sendo preservados de maneira mais duradoura. Mas qual a diferença principal entre o rito das medidas provisórias e da legislação ordinária, da lei ordinária em particular? 2 ou 3 diferenças principais a gente pode atribuir. Primeiro, só se pode utilizar as medidas provisórias em casos de urgência e relevância. E existem algumas matérias que não podem ser objeto de medida provisória, como direito penal, por exemplo. Segunda questão, a iniciativa do processo legislativo no que diz respeito à medida provisória compete ao Poder Executivo e não ao Poder Legislativo. É no Poder Executivo que começa a tramitação de uma medida provisória, e não no Poder Legislativo, como é habitual em matéria de leis ordinárias. E, em terceiro lugar, essa é a diferença que me parece mais relevante. No que diz respeito à lei ordinária, a produção de efeitos somente ocorrerá após a manifestação do Legislativo, do Executivo, a promulgação, a publicação e a vacatio legis. Lá no futuro, ao passo que as medidas provisórias, logo depois de publicadas, já produzem os seus efeitos, e a manifestação do Poder Legislativo convertendo a medida provisória em lei é posterior à produção de seus primeiros efeitos.
Isto é importante que esteja ao alcance dos olhos de vocês, para que as medidas provisórias não venham a ser banalizadas, não venham a ser utilizadas fora dos casos excepcionais e parcimoniosos que justificam o seu emprego. Realmente, durante a década de 90 do século passado, e os primeiros anos da primeira década, né, nesse novo século XXI, houve uma utilização até mesmo excessiva, em alguns casos abusiva das medidas provisórias. Alguns chefes do Poder Executivo, muitas vezes com o fito de não terem, de estabelecer alianças e composições com o Poder Legislativo, acabavam tocando a vida do governamental com base nas medidas provisórias. E aí a emenda constitucional número 45 de 2004 tentou fechar essa torneira e restringir o uso das medidas provisórias estritamente às hipóteses em que estivessem bem demonstrados os requisitos da urgência e da relevância. De toda forma, percebam, estamos aqui diante de conceitos bastante dúcteis, né, bastante maleáveis. E então aquilo que é urgente e relevante para uns nem sempre será urgente e relevante para outros. Mas isso vocês vão estudar em Direito Constitucional com a professora Denise Awad e com o professor Roberto Bahia. Professor. Oi, diga quem está falando. É Isabela, bom dia. Diga, Isabela. Eu fiquei um pouco confusa. As leis ordinárias são produzidas por quem mesmo? Pelo Poder Legislativo, assim como as leis complementares. A única que destoa, nesse caso, acaba sendo a medida provisória. A medida provisória é produzida pelo Poder Executivo. As leis delegadas também acabam sendo confeccionadas pelo Poder Executivo, mas à custa de uma delegação feita pelo Poder Legislativo. Já as leis complementares e as leis ordinárias, ambas são produzidas pelo Poder Legislativo, mas à custa de quórums diferentes. Um quórum um pouco mais rigoroso para as leis para as leis complementares, e um quórum um pouco mais mirrado, um pouco menos rigoroso para as leis ordinárias. Apenas a maioria dos presentes à data da deliberação. Mas ambas, enquanto veículos introdutores de normas que caracterizam a participação precípua, né, o protagonismo do Poder Legislativo. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou sim. Muito obrigada, professor. Imagina. Professor. Eu não tenho... Sempre que tiverem dúvidas, por favor, me falem. E tentem gritar um pouquinho, porque existe um sujeito, um filho de uma boa mãe aqui em cima, que está fazendo uma obra, né? Então, deve ser algum investidor. Eu não sei porque ele não investe em supositório para enfiar no próprio ânus, mas ele continua com esta porra desta britadeira em cima da minha cabeça, bem no horário da aula. Às 6 da manhã, nenhum barulho se faz. Na parte da noite, nenhum barulho se faz. Mas enquanto eu estou dando as minhas aulas e estou gravando, este infeliz, mas, sabe, ele parece que capricha ainda mais na britadeira. Quando terminar a aula, ele vai desligar. Alguém ia fazer alguma pergunta? Quem está fazendo a pergunta, por gentileza? Sou eu, professor Leonardo. Diga. Professor, em qual situação o Poder Executivo vai tomar uma medida provisória? Na verdade... Um exemplo. Por exemplo, para alguma questão que demande urgência ou relevância. Quando nós estamos diante da tomada de alguma decisão na área de saúde, por exemplo, é possível que, mediante medida provisória, se estabeleça a restrição à liberdade de locomoção, lógico, desde que se trate de uma restrição... O próprio caso do corona, então, do lockdown, do Covid. Sim, exatamente, nos casos de urgência e relevância, mas aqui nós vamos encontrar, Leonardo, algumas limitações negativas constantes do próprio texto constitucional. Se você puder fazer uma gentileza, não apenas você, mas todos os colegas, se puderem analisar o artigo 62 da Constituição Federal, ali se estabelecerá determinadas matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Então, quando nós não estivermos diante dessas limitações negativas, em linha de princípio, todos os assuntos podem ser objeto de medida provisória. Então, o legislador diz, em matéria de direito tributário, não. Em matéria de direito penal, não. Mas não havendo essa espécie de restrição, poderia ser utilizada a medida provisória, desde que estejamos diante de um assunto urgente e desde que estejamos diante de um assunto relevante. Tudo bem? Façam a leitura do artigo 62, mas, por gentileza, aqui a minha preocupação é simplesmente a de tentar debelar algumas dúvidas
com relação a algumas expressões que acabam sendo utilizadas por mim durante as aulas, né? Então, às vezes eu falo em decreto-lei, às vezes eu falo em lei complementar, em lei ordinária, os alunos falam, puxa, mas do que é que estamos a falar, né? São veículos introdutores de normas jurídicas que acabam sendo previstos pela Constituição Federal de 88. Mas fiquem tranquilos, porque vocês terão a oportunidade de estudar isso com a professora Denise Awad e com o professor Roberto Bahia. Ficou um pouquinho mais claro, Leonardo? Sim, professor, muito obrigado, hein? Imagina. Com relação à competência territorial, nós vamos ver que, no caso brasileiro, nós teremos normas jurídicas provenientes de 3 fontes principais: as normas federais, as normas estaduais ou distritais e as normas municipais. É curioso, porque quando vem um professor italiano, um professor francês aqui para o Brasil, ele acaba tendo alguma dificuldade de compreender o funcionamento do nosso sistema. Não que ele não compreenda, ele compreende, vivemos numa federação, mas para quem vive em um Estado unitário, se ambientar a existência de plúrimos centros produtores de normas jurídicas, realmente é bastante dificultoso. No caso brasileiro, nós vamos ver que há algumas temáticas que dizem respeito ao direito federal, há algumas temáticas que acabam sendo objeto da legislação estadual ou distrital e algumas temáticas típicas do direito municipal. Quem estabelece o que é de competência da União, o que é de competência dos estados, membros, e o que é de competência dos municípios é a Constituição Federal de 1988. Curiosamente, essa Constituição de 88 conseguiu inovar a ponto de atribuir aos municípios a natureza de ente federativo. Então, o município não é uma entidade, uma descentralização administrativa, como uma secretaria do Estado. Não, o município tem competências normativas próprias, tem pessoal próprio, receitas próprias, e que não se confundem com as receitas, o pessoal e as competências normativas do Estado-membro, da unidade da federação. Isso é importantíssimo. Então, nós temos 3 centros produtores de normas jurídicas diferentes. É claro que cada uma dessas entidades, União, Estados-membros, Distrito Federal, claro, e os municípios, cada uma tem suas competências próprias e tem as suas fontes de receitas para conseguir fazer frente a essas atribuições materiais deferidas pela Constituição. Então, a União, ela vive à custa de certos tributos, principalmente de alguns impostos, como o imposto de renda e proveitos de qualquer natureza, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto de importação, o imposto de exportação e o imposto sobre a propriedade territorial rural. São os principais impostos, né? Existe a previsão no texto constitucional do imposto sobre grandes fortunas, mas ele nunca acabou sendo utilizado, nunca acabou sendo veiculado entre nós, regulamentado. No âmbito do direito estadual, das unidades da federação, nós vamos ver que cada estado tem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e transporte interestadual, o imposto sobre propriedade de veículos automotores e o imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doações. É o imposto sobre as heranças e atos de liberalidade que se praticam entre vivos. E para suprir os cofres dos municípios, haverá 3 tributos principais: o imposto sobre serviços, o imposto sobre a propriedade territorial urbana e o imposto sobre a transmissão de bens imóveis. E com base nessas receitas, União, estados e municípios acabarão suprindo as suas próprias atividades. Ocorre que, por uma disposição constitucional, o Distrito Federal não pode ser subdividido em municípios. Por isso, ele conta com os tributos estaduais e os tributos municipais. Aí vocês vão dizer, nossa, professor, sorte do Distrito Federal? Não, é um bônus? Mas ele é contrabalançado pelo ônus. Por quê? Não havendo municípios, na acepção técnica e política da expressão, no Distrito Federal, as competências municipais, como do município de São Bernardo, de Santo André, de São Paulo, acabam sendo acumuladas também pelo governo do Distrito Federal. Então, é uma realidade sui generis, é uma realidade peculiar. Não é melhor nem pior, simplesmente acaba sendo diferente. Bom, mas deixando-se os municípios do Distrito Federal de lado, nós vamos ver que algumas competências materiais e normativas acabam sendo atribuídas à União e outras aos estados. Por isso, quando a gente recebe um professor italiano ou um professor francês,
É claro que o sistema deles, de organização política, é bem diferente do nosso. E se tivéssemos que dizer, olha, nós estamos mais próximos do modelo norte-americano ou do modelo francês, eu diria, nós estamos mais próximos do modelo norte-americano, porque os Estados Unidos da América, como o Brasil, correspondem a uma federação. Ah, então o professor Estevam disse que a federação norte-americana e a federação brasileira são idênticas. Não, cuidado. O federalismo norte-americano, a meu ver, é um federalismo centrípeto, ao passo que o federalismo brasileiro é um federalismo centrífugo. Como assim, professor? Na última oportunidade em que eu e a minha esposa viajamos, nós fizemos uma viagem longa de avião e na volta, não sei se eu estava mal-humorado porque estava voltando para casa, mas na volta foi bem peculiar. Exatamente no banco da frente, nas poltronas da frente, onde estávamos eu e minha esposa, tinha um casal, acho que eles eram recém-casados. Mas, meu Deus do céu, 14 horas de voo e eles não se desgrudavam. Eles estavam quase copulando, juro para vocês, era uma... Professor, você estava com inveja, que você e Elaine já estão casados há muitos anos, ela já nem mais encosta para te fazer um carinho. Olha, tá bom, talvez tivesse com um pouquinho de dor de cotovelo, mas vou dizer para vocês, aquilo não era normal. Eles estavam mais grudados que gêmeos siameses, não é possível. Então, se eu não fizesse nenhuma espécie de pressão, a tendência daquele casal de namorados ou de recém-casados, sei lá, às vezes estão casados há 25 anos, né, bodas de prata, mas a tendência daqueles dois sujeitos era de permanecer unidos para sempre. Nas poltronas do lado, tinha uma mãe e dois irmãozinhos, dois filhos, né, dela. E ela tentava manter aquelas duas crianças na poltrona, e as crianças não paravam o tempo inteiro, queriam zanzar pelos corredores, se esbofeteavam, as crianças se odiavam. Ou pelo menos se comportavam como verdadeiros irmãos, né, se repelindo. E eu olhava para aquelas crianças e de outro lado para o casal e falava, olha só que movimentos antagônicos. Isso me lembrava o federalismo brasileiro e o federalismo norte-americano. O federalismo norte-americano parecia aquele casal de namorados. Ele é centrípeto. Ele é construído com base numa noção de confederação. Naturalmente, a tendência é a tendência à agregação. Por isso, as competências da União acabam sendo competências muito pequenas, eu não digo menos importantes, mas pouco numerosas, sendo que a maior parte das competências normativas acaba pertencendo aos estados, às unidades da federação, aos estados-membros. Por isso que nos Estados Unidos da América a gente vê que direito penal é uma matéria da unidade da federação. Alguns estados contam com a pena capital, outros não contam. E no caso brasileiro, como a tendência no Brasil acaba sendo a desagregação, por isso que eu falo em federalismo centrífugo, por oposição ao federalismo centrípeto norte-americano, aí o que nós vemos? Que há necessidade de manutenção do pacto federativo meio que forçadamente. Por isso que quando a gente analisa o texto constitucional, a gente vê que existem inúmeras competências normativas atribuídas pela Constituição à União, inúmeras também competências atribuídas aos municípios e algumas poucas competências que acabam sendo legadas aos Estados-membros. É lógico, tudo que sobrar e não tiver sido expressamente previsto fica com os estados, é a competência residual. Mas nem de longe nós estamos diante de um modelo tão pequeno, tão pouco expressivo em matéria de competências do Poder Central da União, como no caso norte-americano. Por isso que aqui a gente precisa fazer uma espécie de diferenciação. E para a sorte de vocês, né, de vivermos numa federação centrífuga, o direito civil que estudarão aqui em São Paulo, no município de São Bernardo do Campo, vai ser o mesmo direito civil que se vai estudar em Rio Branco, capital do Acre. Então, se quiserem prestar um concurso para juiz estadual, depois de formados, e migrarem para outras unidades da federação, em matéria de direito civil não terão grandes dificuldades. Ah, mas em matéria de direito tributário? Aí a coisa complica, né? Em matéria de direito tributário, no que diz respeito às normas gerais de direito tributário, o que o sujeito estuda em Rio Branco, capital do Acre, é o mesmo que se estuda aqui, a disciplina dos tributos federais acaba sendo a mesma, as normas gerais dos tributos estaduais e municipais, como estão estabelecidas essas normas gerais no texto constitucional, acaba sendo mais ou menos similar, mas os aspectos peculiares do direito tributário estadual e municipal acabam destoando da nossa realidade. De toda forma, vocês vão estudar isso com os professores, não apenas direito constitucional, mas também direito tributário mais à frente.
Cumpre apenas a mim esclarecer que o direito civil, que é aquele que me importa, acaba sendo uniforme em todo o território nacional, por força de se tratar de uma matéria de competência federal. Professor. E no que diz respeito à abrangência, um minutinho só, nós vamos encontrar leis gerais e leis especiais. As leis gerais correspondem àquilo que nós chamamos de ius comune, ou um direito que se destina a todas as pessoas indistintamente. Já as leis especiais correspondem àquilo que os romanos imperfeitamente chamariam de ius singulare, um conjunto de regras jurídicas devotadas a uma situação específica. Se eu, Estevam, resolvo vender o meu automóvel para o professor Marcelo, como eu não sou um sujeito que vive de vender automóveis, e o professor Marcelo Koch não é um sujeito que viva de comprar automóveis, nesse caso, nós estamos diante de um contrato de compra e venda que vai ser regulado pelo Código Civil. Agora, se o professor Marcelo Koch resolve comprar esse automóvel de uma revenda de carros existente aqui na avenida mais próxima, aí nós estamos diante de uma compra e venda do mesmo automóvel pelo mesmo comprador, mas que estará submetida ao Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Por quê? Porque aquele que vende o automóvel vive de realizar essas operações. Artigo 966 do Código Civil. É empresário aquele que exerce em caráter profissional, habitual e reiterado, atividade econômica e organizada voltada à produção e circulação de bens ou serviços, internalizando realmente os riscos e, ao mesmo tempo, experimentando os lucros. É claro, é aquele que se expõe em caráter profissional, não amadorístico, ao desenvolvimento de uma determinada atividade em mercado. Por isso, diante de um ringue, de um corner, né, uma disputa em que estarão lá presentes boxeadores, e um é profissional, o outro é amador, claro que o magistrado terá de ter um pouquinho mais de atenção, o legislador irá dispensar um tratamento mais protetivo àquele que ostenta uma situação de vulnerabilidade. Por isso, de acordo com o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, o consumidor deverá ser protegido, não que os interesses do fornecedor serão completamente negligenciados. Mas não vai haver aquela espécie de naturalidade nos olhos do árbitro, do magistrado, quando entrevê algum conflito entre um consumidor e um fornecedor. Diferentemente, quando o Estevam e o Marcelo celebram um contrato de compra e venda, como nenhum dos dois compra ou vende automóveis como seu métier, como sua atividade preponderante, o magistrado vai se colocar, o árbitro, né, da disputa entre boxeadores, ele vai se colocar numa posição um pouco mais equidistante, um pouco mais indiferente, não que ele não esteja prestando atenção na luta, não está no celular, não, ele está olhando para os pugilistas, não vai permitir nenhum golpe baixo, não vai permitir que ninguém saia morto daquela disputa, mas ele vai encarar com certa naturalidade que os sujeitos acabem se esbofeteando, que acabem surgindo cortes e até mesmo que um sujeito acabe saindo desfigurado da luta de tanta pancada que acabou levando. Nessas circunstâncias, nós estamos diante de uma aplicação do chamado direito geral, dirigido a todos indistintamente. O direito comum, correspondente à disciplina contratual do Código Civil. Quando estamos diante de uma situação de vulnerabilidade, aí nós estaremos diante de um direito especial, como é o caso do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, no caso das relações de consumo, ou da consolidação das leis do trabalho em matéria de relações trabalhistas, tá bom? Alguém ia fazer uma pergunta quando eu virei a página, diga lá, quem ia falar? Eu Como é seu nome? É Leonardo também. Ah, diga lá, Leonardo. Eu fiquei com uma dúvida referente às medidas provisórias. As medidas provisórias, elas são a mesma coisa que um decreto? Não. Na verdade, a medida provisória, é bem interessante a sua questão, mas as medidas provisórias, elas estão previstas como um mecanismo que acaba disciplinando pela primeira vez uma determinada questão. Os decretos, não. Também correspondem a normas que encontram seu nascedouro na atuação do Poder Executivo, mas os decretos têm a função preponderante de regulamentar leis ordinárias ou regulamentar leis complementares. Haverá momentos em que o legislador vai produzir normas jurídicas, só que essas normas jurídicas não serão tão minudentes quanto o necessário.
para que haja a sua aplicação. Então, a utilização das armas, há uma previsão legal, mas a regulamentação, a minudenciação, o esmiuçamento da previsão normativa precisa ser feito por meio de um ato complementar do Poder Executivo. Qual é a questão que diferencia bastante bem os decretos das medidas provisórias? Desde que estejam presentes os requisitos da urgência e da relevância nas MPs, né? Aí o Poder Executivo pode baixar a medida provisória com liberdade de conteúdo. No que diz respeito aos decretos, o Poder Executivo, ao regulamentar as leis, ele não pode inovar, ele não pode ir para além dos limites estabelecidos pelas leis. Então, se fica estabelecido por força de lei uma restrição à liberdade de locomoção no município de São Bernardo do Campo, que estamos diante de um cenário de restrição, é inquestionável. A questão de saber de que horas a que horas, quais atividades que poderão ser desenvolvidas mesmo durante o período de restrição e quais atividades que não poderão ser desenvolvidas, essa espécie de minudenciação acabará sendo promovida por parte do Poder Executivo mediante decreto. O decreto simplesmente regulamenta uma norma jurídica pré-existente. Já as medidas provisórias dão origem a um tratamento jurídico inteiramente inovador. Ficou um pouquinho mais claro, Leonardo? Ficou claro, é porque eu fiquei com essa dúvida justamente pela polemização que se deu aos decretos, porque você vê situações mesmo que caíram na mídia de um desembargador que se recusou a fazer uso de máscaras e disse que o decreto não tem força de lei. E aí isso me deixou um pouco confuso com relação à validade do decreto e à validade da medida provisória, porque a medida provisória ela está estabelecida no artigo que o senhor informou, 62, né? Isso. Mas o decreto ficou meio que... Isso, mas o decreto, atenção, quando se fala que não tem força de lei, naquela acepção estreitíssima, né, do inciso 39º do artigo 5º da Constituição Federal. Mas tudo aquilo que acaba sendo estabelecido por meio de decreto deve ser observado, sim. Algumas pessoas acabam confundindo aqui, Leonardo, não estou falando você, eu estou falando do desembargador que você mencionou. Algumas pessoas acabam confundindo a sua atuação profissional com a sua atuação enquanto cidadão, enquanto destinatário ordinário das normas jurídicas. Eu, Estevam, enquanto pessoa, tenho determinada opinião a respeito dos chefes do Poder Executivo aos quais eu estou sujeito, municipal, estadual, federal. Mas as opiniões que eu tenho a respeito dessas personagens enquanto pessoa não podem contaminar o exercício das minhas atribuições enquanto servidor público. O Estevam tem determinadas crenças. Eu sou católico. Então, se eu sou católico, acredito em milagres. Agora, se eu fosse juiz de direito, não sou, mas se eu fosse juiz de direito, alguém pedisse o aborto do feto anencéfalo, eu vou obrigar a pessoa a manter uma gestação durante mais não sei quantos meses, simplesmente porque eu acredito que o milagre possa ocorrer? Não, porque naquele momento ninguém foi lá conversar com o Estevam católico. Estevam, você acha que o milagre é possível? Se tivesse vindo conversar comigo enquanto católico, eu diria, eu acho que é possível. Aí a pessoa, então eu devo levar à frente a minha gestação? Eu falo, bom, se fosse a minha eu levaria, mas a sua eu não posso mandar em você, você faça aquilo que você achar melhor. Agora, enquanto magistrado, eu não estaria lá para fazer valer as minhas convicções pessoais. Eu estaria lá para tornar presente o direito estatal, que permite a interrupção da gravidez nesse caso. Consegue compreender? Então, alguns magistrados, quando estão fora do exercício das suas funções, ainda acabam adotando um comportamento cheio de formalismos ou formalidades típicas do exercício da sua função. Quando, na verdade, às vezes estão desempenhando uma função ou outra, como, por exemplo, a função de professor universitário, ou estão no exercício da sua vida comum. E aí se submetem às normas jurídicas, inclusive aos decretos regulamentares do Poder Executivo, como todas as demais pessoas, sendo juízes, sendo desembargadores, sendo ministros, ou sendo as pessoas mais comuns, como um professor universitário. Ficou mais claro? Ficou sim, muito obrigado, viu? Imagina, sempre às ordens. Bom, hoje ainda eu gostaria de trabalhar com vocês o artigo 1º e o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então vamos ao artigo 1º, por gentileza, me acompanhem. Eu vou fazer a leitura integral do artigo e logo na sequência eu volto às suas diversas partes constituintes a propósito da análise desse slide. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Diz o parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros,
A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. O parágrafo 2º foi revogado pela Lei 2036/2009 e os parágrafos 3º e 4º assim dispõem. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. E o parágrafo 4º, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Bom, a propósito da tramitação das leis ordinárias, eu já acabei antecipando, né, o meu entendimento a vocês, né? Nós falamos de um projeto de lei apresentado por um deputado, a submissão às comissões temáticas, a Comissão de Constituição e Justiça, a apreciação pelo plenário da Casa, se começou na Câmara dos Deputados pelo plenário da Câmara, depois encaminhamento para outra das casas do Congresso Nacional, e depois esgotada a fase do Legislativo, a matéria é encaminhada ao Poder Executivo. Como eu disse, o presidente da República tem 2 alternativas, ele pode sancionar ou vetar o projeto de lei, inclusive pode vetar alguns dispositivos isoladamente considerados. A partir do momento em que surge a sanção presidencial, nós estamos diante da promulgação da norma jurídica. E a partir do momento em que a norma jurídica é promulgada, ela se torna parte do sistema jurídico. Ela adquire vigor. Ah, quer dizer então que ela está apta a incidir? Não, eu disse que ela adquire vigor, imperatividade, o caráter jurídico que é dispensado a algumas regras e que não é dispensado às normas morais e às normas sociais. Ela, todavia, só estará apta a incidir depois de superado o prazo de vacatio legis estabelecido no artigo 1º caput da Lei de Introdução. Aí sim, superado o prazo de vacatio legis após a publicação, aí sim a norma jurídica estará ligadinha na tomada, e quando um suporte fático concreto do mundo do ser se produzir, e em perfeita correspondência com o disposto pelo legislador no antecedente normativo, a norma jurídica incidirá e transformará aquele suporte fático concreto num fato jurídico apto a gerar os efeitos. Quando foi superado o prazo da vacatio legis, que a norma jurídica está ligadinha na tomada, como eu digo a vocês, aí a norma está em vigor, é uma norma vigente. Nossa, professor, vigor e em vigor não são expressões sinônimas? Não. Vigor é um atributo da norma jurídica enquanto norma imperativa, autoridade. Ah, mas isso não é suficiente para gerar uma modificação. Olha, não é suficiente para gerar incidência, aplicação de sanções, mas já é um ganho, porque a partir do momento em que uma norma foi promulgada, para que ela venha a ser expelida do sistema, será necessário um ato contrário, a chamada revogação. Então, cuidado, já estamos diante de um comando dotado de imperatividade, dotado de esse atributo da coercibilidade, muito embora ainda não exista a possibilidade de produção de efeitos concretos, porque o prazo de vacatio legis ainda não acabou sendo vencido, a norma não está em vigor, não se trata de uma norma vigente. Professor, mas quer dizer então que sempre estamos a falar de um prazo de 45 dias? Não. Para mim, mais importante do que o número de 45 ou 3 meses, acaba sendo a primeira expressão utilizada pelo legislador nesse artigo 1º. O que está dito no caput do artigo 1º, na cabeça do artigo 1º da Lei de Introdução? Salvo disposição contrária. Ou seja, se o legislador estabelecer um prazo de vacatio legis de 10 dias, pode fazer. Um prazo de 5 dias? Também. Quiser estabelecer um prazo de 1 ano, como se costuma fazer em matéria de códigos, pode também fazê-lo. E, inclusive, se o legislador quiser que o módulo da vacatio legis seja igual a 0, que não haja vacatio legis, ele pode dizer, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ele pode fazer isso, professor? Pode. Atenção com relação a isso. Só se observa o prazo de 45 dias quando o legislador não dispuser em sentido diverso. Isso é muito importante que fique bastante claro. Vamos supor que o legislador tenha fixado. Esta lei entra em vigor 5 dias depois de oficialmente publicada. Como é que nós contamos esse prazo? Se a lei foi publicada hoje, dia 24. 24... Conta o primeiro dia, professor, o dia da publicação? Sim, o próprio dia da publicação. 24, 25, 26, 27, 28. Ah, a norma entra em vigor no dia 28? Não.
O 5º dia é contado, mas ela entra em vigor no 1º dia imediatamente subsequente. Esse sistema de contagem do prazo de vacatio legis de entrada em vigor das normas jurídicas está previsto na Lei Complementar 95 de 98, em seu artigo 8º. Essa disposição está mencionada aqui por mim na parte final do segundo alvéolo dessa transparência. Notem, alguns alunos sempre me perguntam, professor, dias úteis? Não, dias úteis vocês vão utilizar no Código de Processo Civil. E mesmo no direito civil, na aula de número 14, quando a contagem se dá em dias corridos, mas o último dia do prazo, o vencimento se dá num dia feriado. Aí sim, prorroga-se o vencimento até o 1º dia útil subsequente. Mas para a gente, para a contagem de prazo de vacatio legis, não importa se dia útil ou dia feriado. Contam-se em dias corridos mesmo, sem nenhuma espécie de hesitação. Aqui nós precisamos observar, um minutinho só, que esse prazo vai ser observado em território nacional de 45 dias. É possível que a norma jurídica entre em vigor num momento diferente fora do território nacional. Por isso que aqui a palavra país foi utilizada em sentido técnico pelo legislador. No país, leia-se no Brasil, no território nacional, 45 dias. Fora do território nacional, 3 meses depois da sua publicação pela imprensa oficial. Suponham que eu tenha feito uma viagem internacional, esteja com a minha noiva lá nos Estados Unidos, em Nova York. E aí eu acabe sendo acometido por uma moléstia grave, vá para o leito hospitalar e decida que quero me casar antes de morrer. As perspectivas de eu sair do leito hospitalar são mínimas. Nesse caso, eu posso me casar de acordo com as leis americanas? Posso. Mas posso me casar também de acordo com as leis brasileiras? Posso. Desde que a autoridade consular esteja presente, nós teremos um casamento celebrado de acordo com as leis brasileiras fora do território nacional. Só que olha que interessante. Vamos supor que o rito do casamento tenha sido alterado a questão de 60 dias e não houvesse previsão específica a respeito da vacatio legis nessa modificação dos requisitos formais do casamento. É possível que a nova formalidade inerente ao casamento já tenha entrado em vigor em território nacional. Por quê? Porque já estamos a 60 dias, né, da publicação da lei. No Brasil, já está prevalecendo a nova formalidade inerente ao casamento. Mas e em Nova York? Já foram superados os 3 meses ainda? Não, só tivemos um período inferior a esses 3 meses. Então, nós teremos a lei nova, as novas formalidades para o casamento celebrado em território nacional, no Brasil, e fora do território nacional, a lei antiga está vigorando ainda. Nossa, professor, isso é difícil. Não, não é difícil, é meramente complexo. É saber se estamos fora do território nacional ou se estamos dentro do Brasil. Cuidado, Brasil é o território, é a dimensão espacial do Estado. O Estado brasileiro se chama República Federativa do Brasil. Quando eu vejo lá na partida de futebol Brasil, ali é o nome do Estado, da dimensão territorial, é o nome do país. O nome oficial do nosso Estado é República Federativa do Brasil. Mas, professor, é possível que haja 2 leis ao mesmo tempo a regular o mesmo fato, consoante estejam em território nacional ou fora? Sim. E, às vezes, dentro do próprio território nacional, haverá 2 leis a vigorar. Isso é possível no caso, por exemplo, do veto parcial, a que eu fazia alusão há pouco, né? Eu dizia, o presidente sancionou os 29 primeiros artigos, mas vetou o 30º artigo do texto de lei, do projeto de lei aprovado. Então está vetado, automaticamente está abortado aquele artigo? Não. Ele é vetado e acaba sendo encaminhado ao Congresso Nacional para que o veto eventualmente venha a ser derrubado. Vai ser encaminhado para a Câmara? Não. Vai ser encaminhado para o Senado? Não. Ele vai ser encaminhado para o Congresso Nacional. Deputados e senadores, reunidos em uma sessão conjunta, acabam deliberando sobre a manutenção do veto presidencial ou sobre a sua derrubada. E a derrubada do veto, embora não seja um expediente muito frequente, acaba ocorrendo de tempos em tempos, inclusive nos últimos tempos, em virtude da falta de alinhamento entre o chefe do executivo e o Congresso Nacional, em alguns aspectos, às vezes o veto acaba sendo derrubado. Agora, olha que interessante, se os dispositivos sancionados faziam parte de uma lei, de um projeto, onde se previa esta lei entre em vigor na data da sua publicação,
Os dispositivos sancionados já tinham sido promulgados, já tinham sido publicados e já tinham entrado em vigor. E os dispositivos que tinham sido vetados e cujo veto foi derrubado? Eles acabam sendo promulgados por um ato da mesa do Congresso Nacional e acabam entrando em vigor em uma data diferente da entrada em vigor dos dispositivos sancionados. Nossa, professor, isso é difícil. Volto à carga, não é difícil, é meramente complexo, é trabalhoso. Mas simplesmente uma questão de saber de que artigo nós estamos a falar. Do artigo 32? Bom, o artigo 32 foi sancionado, então ele entrou em vigor na tal data. Ah, não, o artigo 33, este acabou sendo vetado, mas o veto foi derrubado. Ele acabou entrando em vigor a partir da vacatio legis observada a contar do ato da mesa diretora do Congresso Nacional. Notem que o Leonardo, se não me engano, me perguntava a questão de algum tempo, a propósito, alguns instantes, sobre os decretos. Os atos do Poder Executivo, como decretos, portarias, instruções normativas, avisos, eles acabam observando uma presunção diferente das leis. As leis, salvo disposição em sentido contrário do legislador, 45 dias para vigorar em território nacional, no silêncio. Se o legislador quiser estabelecer 1 ano, 7 dias, 5 dias, a vontade do legislador será respeitada. Agora, no silêncio dele, 45 dias. No que diz respeito aos decretos, quando não há nenhuma manifestação do Poder Executivo em especial, entende-se que eles entram em vigor na data da sua publicação. Se o presidente quiser que o decreto entre em vigor 30 dias após a sua promulgação, muito que bem, haverá essa possibilidade. Mas aí a interpretação que eu faço do silêncio acaba sendo distoante do silêncio em matéria legislativa, tá? Para encerrar esta parte do artigo 1º, eu já passo para a pergunta que ia ser formulada, mas eu gostaria de abordar os últimos 2 parágrafos do artigo 1º. E à luz de um caso concreto que acabou ocorrendo aqui em casa há questão de alguns dias. Eu tinha de entrar outro dia em aula, já estava atrasado, quando de repente o telefone aqui de casa tocou. Aí eu fui atender o da portaria, muito simpático, falou: olha, Estevam, chegou uma encomenda. Aí eu falei: já eu estou indo aí retirar, fica tranquilo, só tem que entrar na aula. Aí acho que ele quis ser solícito e disse assim: não, eu estou colocando no elevador. Você só retirar no elevador que não precisa descer. Não sei se é por causa da Covid, ou se ele quis ser gentil, ou se, muito obrigado, desliguei. Falei para minha esposa: Elaine, tá chegando encomenda pelo elevador. Eu sou o surdo da casa e não ela, né? E olha que eu tô ouvindo esse desgraçado filho de uma boa mãe com a britadeira lá em cima. Fico imaginando ela. Bom, mas aí o fato é que ela não ouviu nada. Pelo menos, não sei se ouviu, fez ouvidos moucos, ouvido de mercador. E eu entrar na encomenda subindo pelo elevador. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem de WhatsApp para ela e disse assim: Elaine, tá chegando com a encomenda pelo elevador. Amo você, tô entrando em aula. Tchau. Entrei na minha aula. Estava atrasado. De repente eu vejo alguém passando com um bico aqui, indo em direção à cozinha e tal. Voltou, pegou a encomenda, voltou, mas com um bico, com a cara de urubu. Eu terminei minha aula, fui lá conversar com a Elaine e falei: tá tudo bem? Ela está. Falei: alguma coisa errada com a encomenda? Chegou alguma coisa quebrada? Ela falou: não, a encomenda chegou em perfeito estado. Falei: qual é o problema então? Ela: quem é Eliane? Eu: Eliane? Olha, eu conheço a professora Eliane Maria Gatti Madeira, esposa do professor Elcio Madeira, mas ela está afastada já há algum tempo, está em licença, faz tanto tempo que eu não a vejo, estou com a saudade dela, aliás. Eu também conheço a Eliane, esposa do professor Luiz Guilherme. Na verdade, eu não a conheço pessoalmente, mas ele tanto fala dela. Mas são as únicas Elianes que eu conheço, não sei. Ela mostrou para mim a mensagem: está dito aqui, te amo, Eliane. Meu Deus... Ora, como assim? E aí eu comecei a pensar que antes de entrar na porcaria da aula, eu apressado, estava conversando com a moça da loja de cortinas, porque os desgraçados vieram instalar umas persianas aqui em casa, instalaram que nem o nariz deles, e elas estão desalinhadas. E não é só uma questão de simetria. Fica entrando luz solar aqui durante a porcaria da aula, porque não foram preenchidos os espaços, fica atrapalhando demais para dar aula. Aí eu entrei em contato com a loja de cortinas, perguntei qual o nome da senhora, ela: Eliane. Aí eu, querendo ser simpático, não ficou moça ou senhora.
E aí eu tento sempre respeitar o nome das pessoas, né? Então, se o sujeito chama Felipe com PH, eu ponho Felipe com PH, com 2 L's, sabe? Eu tento ser atencioso nisso. Então, Eliane, não sei o que, não sei o que lá, olha, mas não precisa ser urgente, quando der, mas olha, então logo passe a pandemia, manda alguém aqui para corrigir, porque agora eu tô dando muita aula em casa e papabá. E entrei na porra da minha aula. E eu estava desesperado para começar as minhas atividades, quando de repente eu digitei apressadamente, digitei EL, pensando que tivesse aparecido a Elaine, e de repente apareceu Eliane no completador automático de palavras do WhatsApp. E eu, Estevam, preocupado em vocês, acabei mandando a mensagem, pão na máquina, não é isso? Poxa, professor, que coisa, hein? Você explicou isso para tua esposa? Expliquei. E ela entendeu? Entendeu mais ou menos, né? Mostrei o celular para ela, expliquei, contei a história, o recurso automático de completar a palavra. Não sei se já aconteceu isso com vocês. A gente digita Piracicaba e o completador automático do WhatsApp põe meu boi bumbá. É um negócio do arco da velha. Tô dormindo há 3 dias. Tive que ir no quiroprata ontem. Por isso que até coloquei a câmera um pouco mais distante, né? Estou com uma dor nas costas muito grande. Mas, no final das contas, acho que tudo vai dar certo. Consegui me explicar. Professor, que interessante a sua vida familiar, mas eu quero saber que porra isso tem a ver com o processo legislativo. Vocês em casa vão proceder à leitura dos artigos 3º e 4º do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Eu não sei se é o artigo 3º ou o artigo 4º, é um bug cerebral que eu tenho, mas num desses artigos se fala do princípio da transparência. O que é o princípio da transparência atinente à política nacional das relações de consumo? É a ideia de que consumidor e fornecedor devem ser leais, devem ser transparentes, devem zelar um pelo interesse do outro, devem ser colaborativos, devem zelar pela segurança recíproca. E por isso, a lealdade máxima é de se esperar entre esses partícipes, que devem se entrever reciprocamente como colaboradores, como parceiros, e não necessariamente como adversários. Nossa, professor, que bonito o princípio da transparência. Só que no artigo originário do CDC, a palavra não saiu transparência, saiu entrega. Por quê, professor? Não sei. Talvez um recurso de completar automaticamente as palavras, como no meu WhatsApp. Nossa, professor, mas transferência fazia sentido naquele artigo? Não, não fazia o menor sentido. Transparência, todo sentido do mundo. Transferência, sentido algum. E aí, professor, como é que se corrigiu a questão? Eis a interface com os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da Lei de Introdução. Se algum infeliz tivesse se dado conta, após a publicação da lei, mas durante a vacatio legis, que tinha saído transferência, que não fazia sentido algum, no lugar de transparência, artigo 1º, parágrafo 3º da Lei de Introdução. Bastava a republicação do texto errado com a nova dicção. Às vezes um erro ortográfico, sai uma seção com 2 S no lugar de seção com C cedilha. Às vezes, não é um mero erro ortográfico, mas a utilização de uma palavra grafada corretamente, mas que é completamente inadequada àquele contexto. Transferência no lugar de transparência. Mas como não havia sentido no transferência anteriormente utilizado, basta republicar com a palavra transparência e está tudo resolvido, desde que o prazo de vacatio legis não tivesse escoado. Como ele escoou por completo e ninguém se apercebeu disso, o que foi necessário para a substituição da palavra? Eu não acredito, professor. Exatamente. Um deputado teve de propor um projeto de lei que foi submetido à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão Temática, e todo o iter legislativo precisou ser novamente retomado, exatamente porque correção a texto de lei em vigor costuma ser tratado como se fosse uma espécie de lei nova. Notem que essa republicação só pode ser feita em caso de erro ortográfico ou de substituição de uma expressão que não tem sentido no texto original por uma palavra que comece a produzir uma espécie de sentido. Se uma norma penal está redigida de maneira que se cria um crime e se considera como reprimenda adequada para aquele crime uma pena de detenção, e não a pena de reclusão, que acaba sendo a privação de liberdade mais grave, às vezes a população acaba recebendo muito mal essa nova lei, né? Fala, mas como um crime grave punido só com uma pena de detenção e não de reclusão? Bom,
Se o legislador se arrepende e fala, não, vamos então substituir. Onde está escrito detenção, a gente coloca reclusão. É possível fazer essa republicação? Não, porque aí a expressão antiga tinha sentido no contexto em que foi utilizada. E se eu simplesmente substituir as palavras para tornar a lei mais rigorosa, mais branda, eu estarei fraudando o processo legislativo, tá? Então, esta alternativa do parágrafo 3º, apenas e tão somente em caso de correção de erros ortográficos ou então de expressões que tivessem sido erroneamente utilizadas e sem grande significado na redação primígena, tá? Alguém ia fazer uma pergunta a propósito do artigo 1º. Qual é a dúvida? Por gentileza. Eu tinha uma pergunta com relação, na verdade, ao vacato legis. Da vacatio legis? Como é seu nome? É Leonardo de novo. Ah, é o Leonardo. Leonardo, só tenta falar um pouquinho mais próximo do microfone, porque o nosso amigo aqui não está querendo colaborar um pouquinho comigo. Diga lá, Leonardo, qual a sua dúvida sobre a vacatio legis? Se tem uma lei que ela é pertinente a um processo, mas ela está sob vacatio legis, eu posso fazer uso dela? Posso recorrer de alguma forma para utilizá-la ou não? Sim e não. Boa pergunta, sim e não. De acordo com o Código de Processo Civil de 73, a minha resposta seria terminantemente não. Por quê? Porque se ela ainda está em vacatio legis, ela não tem aptidão a incidir, né, durante os processos em curso. E no momento em que o novo Código de Processo acaba entrando em vigor, uma lei processual, ela acaba incidindo imediatamente. O grande problema é que o Código de Processo Civil de 2015 acabou estabelecendo a possibilidade de que alguns aspectos da relação jurídica processual acabem sendo objeto de convenção entre as partes, como, por exemplo, a forma de se produzir determinadas provas, como determinados prazos serão administrados, o sistema de preclusões. Então, existem alguns aspectos da relação processual que, eventualmente, podem ser objeto da disciplina construída voluntariamente pelas próprias partes. O que isso tem a ver com a sua pergunta? Às vezes, uma lei nova apresenta uma regulamentação melhor, mais aprimorada, e as partes de uma relação processual que já está em desenrolamento, que já está se desenrolando, já está em evolução, elas acabam se inspirando nessa nova regulamentação e resolvem incorporar a nova diretriz ao processo delas. Então, haveria sim a possibilidade dessa incorporação durante o prazo de vacatio legis, desde que as partes voluntariamente buscassem esse tipo de adaptação da sua peculiar relação jurídica processual. Mas aí, essa inovação, essa incidência, decorreria muito mais da vontade das partes do que propriamente da autoridade da própria lei. Agora, como autoridade da própria lei, do novo modelo? Não, somente após o decurso do prazo de vacatio legis. Excelente pergunta, tá bom, Leonardo? Espero que tenha respondido. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Respondeu sim, professor. Imagina. Professor. Oi, diga lá quem está fazendo a pergunta. Rodrigo. Diga, Rodrigo. Professor, então, quando ocorre a republicação de uma lei por conta do erro ortográfico, a vacatio legis, ela se renova ou ela permanece o mesmo período? Não, excelente pergunta. O legislador aqui acabou estabelecendo a solução no parágrafo 3º do artigo 1º. Entrar em vigor com a nova publicação, o prazo desse artigo dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Então, havendo republicação, o prazo de vacatio legis é o mesmo, né? Só que ele acaba sendo reaproveitado, reiniciado desde o seu princípio. Caso contrário, imagine só, né? Uma lei, como por exemplo o Código Civil, que demora 1 ano para entrar em vigor, faltando 2 ou 3 dias para ele entrar em vigor, eu acabo conferindo uma republicação que acaba alterando o sentido, todo mundo acaba sendo pego de surpresa, né? Como que de surpresa? Não. Então, havendo uma republicação, o prazo de vacatio legis inteiramente começa a ser contado desde o princípio. Tudo bem? Beleza, professor, obrigado. Imagina! Vamos lá, então, ao artigo 2º da Lei de Introdução. O que ele diz? Acompanhe agora. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. E, a propósito da revogação, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos. O terceiro eu vou deixar para o final da nossa conversa. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 2º.
a lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. As normas jurídicas, assim como os casamentos, elas acabam sendo introduzidas no sistema jurídico para perdurar indefinidamente. Quando eu me casei, eu apareci aqui na faculdade, um sujeito falou assim, nossa, você nem me convidou para o seu casamento. E eu todo constrangido, falei, olha, não te convidei por tais ou quais motivos. Eu expliquei para ele. E ele perguntou assim, ele estava querendo tirar o saco da minha cara, não queria ir no meu casamento. Aliás, se eu próprio não tivesse ido no meu casamento, eu não iria. Não que eu não quisesse estar casado. Mas, meu Deus do céu, uma baita encheção de saco. Não, eu adorei o meu casamento, eu me casaria de novo, sobretudo os preparativos do casamento, que alegria, não, igual o preparativo de viagem, é um prazer imenso preparar. Bom, mas voltando, esse sujeito me perguntou, mas você pretende ficar casado quanto tempo? Eu falei, como assim? Se você me perguntar quanto tempo eu pretendo ficar na faculdade de São Bernardo do Campo, eu tenho uma resposta. Agora, quanto tempo eu pretendo ficar casado? Indefinidamente, até segunda ordem. Ora, as normas jurídicas da mesma forma. Elas são introduzidas no sistema para perdurar, sem a necessidade de revalidação de tempos em tempos, até que elas venham a ser expulsas do sistema por um ato contrário, chamado de revogação, elas permanecem fazendo parte do ordenamento jurídico, exceto se estivermos diante de 3 hipóteses: leis temporárias, leis circunstanciais e leis de efeitos concretos. Essas 3 modalidades, leis temporárias, leis circunstanciais e leis de efeitos concretos, elas encontram no momento do seu nascimento quase que uma antevisão de que elas mais cedo ou mais tarde acabarão sendo expulsas do sistema. As leis temporárias, porque o próprio relógio milita em seu desfavor. Existe um elemento cronológico que estabelece que a norma jurídica não vigorará depois de superada uma certa data. Eu recebi um comunicado do condomínio aqui, informando que nessa semana e na próxima semana será restringida a circulação de pessoas nas unidades que integram a edificação. Pois bem, eu me programei, uma pessoa iria comparecer aqui à minha residência, e aí eu entrei em contato e falei, olha, você só apareça aqui a partir do dia tal. E o sujeito falou, mas eu posso aparecer? Porque às vezes, né, eu falei, não, pode aparecer sim, porque essa restrição à circulação só perdurará durante esta e a próxima semana. Existe uma data exata para que a norma jurídica que restringe a circulação deixe de vigorar. Estamos diante de uma lei temporária, uma norma temporária. Professor, e a lei circunstancial? A lei circunstancial, assim como a lei temporária, conta com um fator exógeno que controla, que determina a sua retirada do mundo jurídico. Mas, no que diz respeito à norma circunstancial, à lei circunstancial, esse fator exógeno não é o advento de uma determinada data, não é o decurso do tempo, mas é a superveniência de um evento futuro, incerto ou certo, mas, em todo caso, indeterminado quanto ao momento da sua ocorrência. Outro dia um aluno me perguntava assim, professor, nós vamos voltar a ter aulas presenciais? Eu diria, claro. Não é um curso em formato à distância, é um curso presencial. Aí ele, muito bem, e quando haverá a retomada das aulas presenciais? Aí eu respondi, não sei. Ele ficou bravo, eu falei, mas é verdade. A pandemia, quando a gente acha que vai melhorar, pior. A minha mulher acha que, quando ela acha que eu estou tomando jeito, eu acabo pisando na bola, é assim mesmo, né? Então, pode ser que daqui a um mês, pode ser que daqui a 2 meses, eu espero que muito em breve, nós retomemos o contato presencial, mas ele depende de fatores que não são por nós antevisíveis quanto à data exata em que a pandemia se mostrará controlada. Quando nós estamos diante de uma norma que já se pode antever como provisória, como tendente a não perdurar indefinidamente, mas nós não conseguimos delimitar exatamente quando ela será posta para fora do sistema jurídico, nós estamos diante de uma lei circunstancial, porque o elemento que a conduz para fora do sistema não se confunde com a própria regra, é um fator exógeno. Já as leis de efeitos concretos, não. As leis de efeitos concretos, elas efetivamente acabam se exaurindo, acabam sendo postas para fora do sistema, porque elas completam o seu objetivo, elas consumam a sua finalidade, o seu escopo, o seu propósito. É o caso, por exemplo, da Lei Geral da Copa, da Lei das Olimpíadas. O evento já foi realizado, os eventos já se concluíram e não serão retomados. Então, nesse caso, exaurido o objeto, a lei perde a sua prestabilidade.
As leis orçamentárias. Outro dia nós tivemos que fazer aqui uma reunião, uma assembleia de condomínio, para definir o orçamento do ano 2021. Um dos condôminos ficou furioso. Pô, mas vamos fazer assembleia? Não é necessário, salão de festas, distanciamento. Em certa medida, eu concordava um pouquinho com esse condômino. Por quê? Porque, na verdade, poderíamos ter feito essa reunião virtualmente. Agora, não concordo com ele quando ele diz que era desnecessária. Ah, mas não dá para aproveitar o orçamento do ano anterior? Não, porque as realidades de receitas e de despesas são outras. Em uma determinada circunstância, o condomínio precisa fazer mais despesas, em outra realidade as despesas são menores. Então, de ano a ano, nós precisamos realizar uma previsão orçamentária específica. Ah, mas foi um sucesso a execução orçamentária do ano 2020. Meus parabéns! Compre um troféu para o síndico, mas para o ano 2021 nós vamos precisar de uma previsão orçamentária inteiramente diferente. O Estevão faz o seu testamento. Brilhante o testamento do Estevão. Aí o Estevão morre, a norma jurídica do 1784 incide e os bens se transmitem aos sucessores. Pronto. Que outro efeito aquele testamento do Estevão vai gerar? Nenhum. Porque aquela regra por mim bolada, por mim forjada, acabou cumprindo inteiramente o seu propósito, inteiramente a sua finalidade. Nesse caso, foi o objeto, foi o escopo, foi o propósito da regra que atingido, agora a torna inútil, a torna desprovida de maior significação. E por isso ela acaba sendo reconduzida, descartada para fora do sistema jurídico. Agora, não se tratando de leis temporárias, circunstanciais, as exógenas e as leis de efeito concreto, as que acabam fenecendo em virtude das peculiaridades do seu próprio objeto, aí todas as demais, em linha de princípio, permanecerão fazendo parte do nosso sistema, até que sejam enxotadas do sistema, defenestradas. A palavra defenestrar vem do italiano finestra, que significa janela. As regras sejam atiradas pela janela, sejam arremessadas para fora do sistema jurídico, por um ato chamado de revogação. A promulgação é o ato que internaliza uma regra no nosso sistema e a revogação corresponde ao ato em sentido contrário, que expele, que expulsa uma norma do nosso ordenamento jurídico. Tomem cuidado, porque aqui eu preciso fazer um link entre essa explicação de agora e algo que eu observava vocês na semana passada, quando contrapunha as fontes diretas às fontes indiretas. Quando eu falava dessa dicotomia, não sei se vocês se recordam, eu dizia assim: as fontes indiretas correspondem às causas, os motivos, as razões que levam a uma determinada medida adotada pelo legislador. Por exemplo, nós estamos num cenário de colapso da malha hospitalar pública e privada no Brasil, no estado de São Paulo, no município de São Bernardo, sei lá. Diante dessa situação de colapso, de demanda superior ao 100%, com a necessidade de improviso, inclusive de leitos hospitalares de UTI, então a autoridade pública emite uma determinada regra, decretando o lockdown. Notem, essa fonte direta, a restrição à liberdade de locomoção, ela encontra a sua explicação na fonte indireta, nos motivos. Não se proibiu a circulação por uma questão de economia de asfalto. Não, isso se deveu à necessidade de redução gradativa da demanda pela malha hospitalar que já está saturada. Aí a tendência de todos nós é pensar o seguinte: se houver uma redução da demanda populacional do público pela malha hospitalar, pública ou privada, automaticamente o lockdown cai, não é isso? Depende, normalmente não. Se houver uma espécie de exercício de engenharia jurídica, é possível. Então fica lá estabelecido, diante do colapso da malha hospitalar, pública e privada, ostentada pela demanda excessiva de leitos, de UTI, por força da Covid, pela pandemia de Covid, fica proibida, fica decretada a restrição à circulação por prazo indeterminado no município, no estado ou no território nacional. Até que a demanda por leitos hospitalares de UTI venha a ser reduzida ao patamar inferior a 80% dos leitos, tomando-se como paradigma de comparação o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Pois bem,
Aí, no momento em que houver redução à demanda a um montante inferior a 80%, automaticamente o lockdown caiu. Aí sim. Agora, se não houver essa espécie de exercício de engenharia jurídica, por mais que o motivo talvez tenha cessado, a regra que restringe a liberdade de locomoção permanecerá. E como é que ela será posta para fora do sistema? Exclusivamente à custa da revogação, prevista no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E essa revogação, ela pode ser classificada quanto à sua abrangência e com relação ao pronunciamento do legislador. Quanto à sua abrangência, aqui eu digo na parte final que nós teremos a revogação total, chamada de abrogação, e a revogação parcial, chamada de derrogação. Eu pediria a vocês que, por favor, analisassem o artigo 2045 do Código Civil. O que estabelece esse artigo 2045 do Código Civil de 2002? Estabelece, no seu começo, que fica revogado o Código Civil de 1916, a Lei 3.071. Então, nesse caso, nada do Código Civil 16 acabou restando. Ele foi inteiramente revogado, foi abrogado. Mas na segunda parte, no segundo trecho do artigo 2045, também se diz: bem como fica revogada a parte primeira do Código Comercial do Império de 1850. Nesse caso, foi só a parte primeira do Código Comercial que acabou sendo revogada. Estamos aqui diante de uma derrogação ou revogação parcial. Isso quanto à amplitude, né, do trabalho desenvolvido pelo legislador ao revogar uma outra regra. Com relação à existência ou inexistência de um pronunciamento expresso, nós vamos falar em revogação expressa e revogação tácita. Nesses dois exemplos que eu dei, constantes do trecho inicial e do trecho final do artigo 2045 do Código Civil, nós temos uma revogação expressa. O legislador não dá margem a dúvidas. O Código 16 foi posto para fora e a parte primeira do Código Comercial também o foi. O legislador tem a preocupação de tranquilizar os destinatários no sentido da permanência ou da expulsão de determinadas regras do nosso arcabouço jurídico. Ocorre que, em alguns casos, o legislador não toma essa cautela e vai se dar a chamada revogação tácita. O que é a revogação tácita? É aquela caracterizada pelas duas hipóteses previstas na parte final do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Introdução. Quando o legislador disciplina inteiramente a matéria veiculada pela lei anterior, é o que se verificou com a Lei 9.610 de 98, a Lei de Direitos Autorais, que disciplinou exatamente a mesma matéria anteriormente regida pela Lei de Direitos Autorais de 1973. Então, quando um assunto especial acaba sendo objeto de uma nova regulamentação, ainda que o legislador novo não se pronuncie, a lei antiga se considera inteiramente superada. E a segunda hipótese, quando houver um conflito de orientações entre o legislador antigo e o legislador moderno, aquilo que nós chamamos de antinomia. Esta palavra está mencionada no último alvéolo, na segunda linha do último alvéolo dessa transparência. Mas antes de eu falar a propósito dos conflitos, das antinomias, eu queria explicar brevemente o que se entende por não recepção. Na verdade, a não recepção corresponde a um fenômeno de direito constitucional e não propriamente de direito civil. Mas como muitos autores de direito civil acabam tocando nesse assunto, estamos a tratar. Vejam, quando nós falamos em não recepção, um minutinho só que eu já estou encerrando, nós estamos a falar da incompatibilidade entre uma norma jurídica e o texto constitucional. A Constituição é de 5 de outubro de 1988. Todas as normas jurídicas posteriores no tempo à Constituição de 1988 e que ostentem incompatibilidade serão chamadas de inconstitucionais e serão atacadas por uma ação direta de inconstitucionalidade. As normas mais antigas, mais velhinhas do que a Constituição de 1988 e que eventualmente sejam incompatíveis com seu texto, acabarão sendo chamadas de normas não recepcionadas. Qual a diferença? O remédio para atacar uma norma incompatível com a Constituição, mas mais antiga, não é a ação direta de inconstitucionalidade. Acaba sendo a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então é uma distinção importante? Sim, mas para direito constitucional, não para direito civil. Fica de toda forma feita a ressalva que talvez acabe sendo importante para os estudos de direito constitucional de vocês.
Bom, a respeito do que me interessa, que são os conflitos normativos, quando uma norma jurídica dispuser num sentido inteiramente incompatível com o outro, nós estaremos diante de uma antinomia, antinomos, normatizações conflitantes. E para a solução desse conflito, 3 critérios acabarão sendo utilizados. Primeiro, o critério da hierarquia. É intuitivo. A lei superior prevalece sobre a lei inferior. O segundo critério é o da especialidade, que já foi abordado por mim ao final da classificação das leis. A lei especial prevalece sobre a lei geral, quanto aos casos por ela disciplinados. Quanto aos demais casos, a lei geral permanece, mas com seu espaço de aplicação mais reduzido. E a terceira das hipóteses de conflito é bastante intuitiva também. Lei posterior prevalece sobre a lei anterior. É o contrário do que se verifica no direito inglês, em que o precedente mais antigo tem mais autoridade do que o precedente moderno. No direito brasileiro, assim como nos direitos da família romano-germano-canônica, se presume que uma lei mais moderna é mais razoável, porque tomou em consideração, inclusive, a orientação da lei antiga, e ela, às vezes, acabou. Ocorre que, em alguns casos, haverá uma chamada antinomia de segundo grau, quando o legislador acaba adotando um posicionamento em uma lei posterior, por exemplo, e geral, e um outro posicionamento conflitante em uma lei anterior e especial. E aí, qual a orientação que acaba prevalecendo? A da lei posterior, porque o critério da cronologia aponta para essa, ou a da lei especial, porque o critério da especialidade aponta para outro diploma? Guardem esse memento que eu acabo apresentando a vocês no comecinho dessa última transparência. O método mnemônico aqui nos favorece. O critério hierárquico é sempre mais forte e o critério cronológico é sempre mais fraco. A lei superior prevalece sobre a lei inferior, mesmo que a lei inferior seja posterior no tempo e mesmo que ela seja especial. O critério da hierarquia é mais forte. Já a lei posterior só prevalece sobre a anterior se a lei anterior não for especial e se ela não for superior. O critério da cronologia é mais fraquinho. A lei posterior só prevalece sobre a anterior se ela for de mesma estatura e de mesmo âmbito de aplicação. Ambas leis especiais, ambas leis gerais. Para encerrar nossa conversa, 1 minuto só, e já estamos acabando, vamos ao parágrafo 3º do artigo 2º da lei de introdução. Eu já passo para a dúvida, 1 minutinho só. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Aí nós estamos diante de um fenômeno chamado de repristinação. O que é a repristinação? É a retomada da orientação da norma primeiramente revogada por força da revogação da norma que lhe foi revogadora. Prestem atenção na explicação e entenderão com facilidade. Suponham que uma lei 1 estabeleça que é proibido utilizar chapéu. E uma lei 2, no segundo momento, estabeleça que é obrigatório o uso de chapéu. Nesse caso, as duas leis são opostas no que diz respeito ao conteúdo. E por força do conflito entre conteúdos, a lei primeira sai. Prevalece a obrigatoriedade do uso de chapéu. Só que daí sobrevém uma lei terceira que diz: fica revogada a lei segunda. Portanto, a obrigatoriedade do uso de chapéu foi posta para fora. Só que aí eu pergunto, diante da revogação da lei segunda, o uso do chapéu se tornou proibido novamente? Ou será que ele se tornou indiferente ao direito? Se tornou um vácuo, um vazio jurídico? É uma questão irrelevante para o direito. Essa é uma questão importante. E a repristinação, prevista no parágrafo 3º do artigo 2º da lei de introdução, é exatamente essa espécie de ressurreição da primeira orientação por força da revogação da lei que tinha revogado. Então é como se o legislador falasse: nós revogamos a primeira lei, que era melhor do que a segunda. Vamos restabelecer a lei primeira por meio da revogação da lei segunda. É possível isso? É, desde que o legislador seja expresso nesse sentido. Se ele diz, a segunda lei está revogada e fica restabelecida a primeira, olha, o Código 2002 é um péssimo código. Vamos ressuscitar o Código Civil 16, haveria a possibilidade dessa restauração, desde que o legislador tenha sido expresso nesse sentido. Se ele não for expresso nesse sentido, e o Código 2002, por exemplo, acabar sendo revogado, nós ficaremos sem o Código 2002 e sem o Código 16. Dividirão os dois códigos a mesma cova e ficaremos sem o Código Civil. Guardem, a repristinação é admitida no direito brasileiro? Sim, desde que o legislador seja expresso. Quem ia fazer pergunta, por gentileza? Você poderia, por favor... Luísa. Você poderia, por favor, repetir a antinomia de segundo grau e o que acontece com as leis nesse caso?
Claro, a antinomia de segundo grau é caracterizada pela existência de um conflito não apenas entre as normas, mas um conflito entre critérios. Se nós tivermos, por exemplo, uma lei posterior no tempo, mais geral, contrariamente a uma lei anterior no tempo mais especial, consegue perceber que o critério da cronologia aponta para a prevalência da lei 2, da lei B, mas o critério da especialidade aponta para a lei 1, para a lei mais antiga. E aí, num conflito entre uma lei mais antiga e especial e uma lei posterior, mais geral, qual das duas acaba prevalecendo? Aí eu já não tenho mais, Luísa, um conflito entre as orientações, um conflito entre as leis, mas eu acabo tendo um conflito entre os critérios. O critério da cronologia diz é essa lei que prevalece, e o critério da especialidade diz é essa lei que prevalece. É como se não houvesse mais uma briga entre os monitores do professor Estevão e do professor Marcelo, mas começasse a haver um conflito entre os professores Estevão e Marcelo. Acaba sendo uma briga entre os critérios da cronologia e da especialidade. E aí, nesse caso, guardem, sempre havendo conflito entre critérios, a hierarquia vence e sempre a cronologia perde. Ou seja, a especialidade vence a cronologia, mas perde para a hierarquia. Tudo bem? Espero que tenha ficado mais claro. Ficou, obrigada. Imagina, estou sempre à disposição de vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Professor, eu gostaria de saber como vai funcionar a sua avaliação. Ah, sim, Ana, essa é uma questão ainda... Foi objeto de uma conversa que a coordenação de graduação e a direção mantiveram com os professores, foi dada certa liberdade para os professores e eu ainda não cheguei à conclusão se vou apresentar a vocês uma prova dissertativa ou uma prova em formato múltipla escolha. Normalmente eu apresentaria uma prova em formato dissertativo, mas nessa situação peculiar pela qual nós estamos passando, talvez nós venhamos a realizar uma prova em formato múltipla escolha. Pelo Google Forms. Agora, eu preciso pensar a respeito disso e até o começo da próxima semana eu acabo divulgando uma informação para vocês nesse sentido, tá? Até o final dessa semana eu ainda terei uma deliberação a respeito, porque na próxima semana nós teremos antecipação dos feriados. Mas fiquem tranquilos porque vocês vão ser informados oportunamente. Muito que bem, eu agradeço muito pela atenção de todos vocês, fico sempre à disposição para todo o necessário, mandem as mensagens para estevam.pousada@direitosbc.br, Estevam com E no começo, N no final, @pousada, que é meu sobrenome, @direitosbc.br, sem nada entre o Direito SBC e o BR. Muito obrigado pela atenção, peço desculpas por ter extrapolado o horário e pelos barulhos aqui domésticos, pode ter certeza que eu vou resolver isso de um jeito ou de outro. Um abraço, até a próxima sexta. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.